Você, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de continuarmos com o livro de Provérbios, eu vou te pedir para me auxiliar na divulgação da palavra de Deus. Como você pode fazer isso? Dando um like para este vídeo, se inscrevendo no nosso canal e principalmente compartilhando os nossos vídeos para que eles possam atingir o maior número de pessoas possíveis, para que estas pessoas também tenham acesso ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus. Seja um multiplicador da palavra de Deus desta forma. Amém? Vamos lá? O primeiro grande assunto sobre Provérbios, de que trata Provérbios, o livro de Provérbios, é a relação entre o homem e Deus. Então, este vídeo vai ser a respeito deste tema. Quando nós queremos ser bons, nós precisamos de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, porque é preciso ser sábio para ser verdadeiramente bom. O que é ser bom? O que é andar nos caminhos do Senhor? Sabedoria e bondade são qualidades, são faces diferentes de uma mesma moeda. Eu posso ser bom se eu for sábia, se eu souber, se eu praticar, se eu tiver retidão nas minhas práticas, no meu andar. A sabedoria, ela vai dar uma consciência do pecado e daí ser bom. Então, por exemplo, em Provérbios 29, diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Somente quem tiver sabedoria, quem tiver no seu coração os mandamentos de Deus. Nós somos escrutinados. O que é ser escrutinado? É ser observado detalhadamente, minuciosamente. Cada detalhe de nossa vida vai ser absolutamente observado, para que nós possamos andar em retidão, para que nós possamos andar no bom caminho. É o que diz 24, 11 e 12. Diz assim, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a sua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Nós seremos abomináveis na oração e no sacrifício sem a bondade, sem a retidão, sem o conhecimento, sem a sabedoria e o entendimento. É o que diz o verso 28, 9, 15, 8 e 21, 27. Diz assim, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O sacrifício dos ímpios já é abominação. Quanto mais oferecendo ou com má intenção, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, não é o fazer por fazer, não é o cumprir a regra, a lei, os mandamentos, não é o cumprir as coisas pelo simples fato de cumprir que vai nos levar a sermos aceitos e sermos aceitáveis na presença de Deus.
Não é o fazer simplesmente, não é o sacrifício simplesmente, não é a oração simplesmente. Melhor é a obediência do que o sacrifício, o Senhor diz em muitas passagens bíblicas, nós já vimos isso também em muitas passagens. Então, aqui é a sabedoria que vai nos dizer o que fazermos, como deve estar o nosso coração, o nosso sacrifício, a nossa oração diante de Deus, para que sejamos aceitáveis, para que o Senhor nos olhe, nos veja e nos considere de uma forma próxima, de uma forma em comunhão. Além disso, quando nós temos temor às coisas de Deus, às coisas do Senhor, ao Senhor, este temor nos afasta do pecado, nos leva ao arrependimento, nos leva à confissão e, portanto, nós podemos estar mais próximos. Mas como nós vamos ter temor? Como nós vamos nos arrepender? Como nós vamos confessar se nós não sabemos? Nós precisamos saber para tudo isso. Então veja lá, o Provérbio 16:6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. O que encobre as suas transgressões, diz a palavra, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. É esse conhecimento que nós temos que ter. O que nós estamos fazendo de errado, reconhecer o que nós estamos fazendo de errado. E eu só posso reconhecer o que eu estou fazendo de errado se eu souber o que é certo. Temor, quando o Senhor fala aqui de temor, é um conhecimento muito mais do que um medo. Não, temor não é medo, temor é conhecer. Temor é ter uma comunhão íntima com Deus. Então, veja lá, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O conhecimento aqui, a palavra conhecimento, ela quer dizer uma relação íntima, uma relação próxima, uma relação familiar. Ainda mais, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Ou seja, se eu conheço, se eu tenho intimidade, se eu tenho comunhão, eu tenho temor, reverência a Deus. Este conhecimento eu adquiro como? Como é que eu faço para ter esse conhecimento? A palavra diz para mim, ela não me deixa no vácuo, ela não me deixa em suspenso, ela me fala como eu devo buscar e como eu devo alcançar esse conhecimento. Isto é dado por revelação. Deus revela aos santos, Deus revela àqueles que buscam. Se você, eu quero saber, então pede ao Senhor, pede sabedoria, pede conhecimento, pede entendimento, vai atrás, busca esta revelação, porque Deus tem revelação para quem quer esta revelação. Ela é alimentada, esse conhecimento é alimentado, ele é fortificado, porque Deus, na sua presença, na prática do nosso dia a dia, nós refletimos a presença de Deus nos nossos caminhos. É o que diz Provérbios, né? Veja lá, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. O que nós buscamos é uma intimidade com Deus,
O que nós buscamos é um verdadeiro conhecimento de Deus, uma verdadeira comunhão. Por isso eu consigo saber o que é reto, o que é errado, eu posso discernir, eu posso entender, eu posso chegar a um nível de conhecimento de intimidade e andar e me arrepender do que está errado para buscar maior e maior e maior intimidade com o nosso Deus. A comunhão em todos os caminhos que nós, todos, amados, todos os caminhos em que nós andamos, é a comunhão que dá a diferença do reto e do ímpio. E a comunhão não é só obtida desta forma, mas ela reflete também uma reverência, uma obediência e principalmente uma confiança. Se eu não tenho fé, se eu não tenho confiança, se eu não tenho reverência e obediência, eu não posso ter comunhão com Deus. É o que a palavra me diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quando ele diz de todo o teu coração, o coração é a sede dos sentimentos, mas na época era a sede também de todo o raciocínio, de toda a mente. Então, quando eu digo de todo o coração, quando a palavra diz isso, diz de toda forma, com o teu conhecimento, com o teu intelecto, com os teus sentimentos, né? E não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, eu não quero ir atrás do que eu acho que é certo, eu devo ir atrás do que o Senhor me diz que é certo. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. É assim que o Senhor nos dá sabedoria, é assim que o Senhor confere comunhão conosco, pela reverência, pela obediência, pela confiança, pela fé que nós temos nele. Esquecendo-nos do que eu posso fazer, do que você pode fazer e lembremos-nos do que Deus pode fazer na minha vida. Esta fé, ela é maior do que o que eu posso planejar, do que eu posso fazer, do que eu posso inventar e construir. O meu preparo, o meu planejamento não é decisivo na minha vitória. A fé em Deus significa dizer que eu devo levar em consideração aquilo que Deus tem para mim. E nós temos vários versículos que mostram isto. Vejamos lá. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Eu não quero saber do conselho do homem, a não ser que o conselho do homem tenha vindo com uma palavra santa mandada diretamente do trono da graça. Cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra. Nós estamos em guerra, meu amado. A nossa vida é uma guerra contínua contra o pecado, contra os ímpios, contra tudo que pode nos desviar de Deus. E os conselhos que vão nos manter no caminho correto, afastados do pecado, são os conselhos que vêm do Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Esse versículo é super conhecido, todo mundo já ouviu falar. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Não interessa se você tem um cavalo. Cavalo era arma de guerra, cavalo era usado para a batalha, né? Os grandes exércitos tinham cavalos, cavalaria, carros de guerra. Não interessa se você tem cavalos de guerra. Muitas vezes o povo de Deus brigou com outros povos que tinham carros de guerra, que tinham cavalos de guerra, e eles não tinham nada a não ser a sua própria confiança.
Este que parece ser nada, isto que parece ser irrelevante, foi decisivo, porque quando nós nos estribamos na confiança em Deus, quando nós nos estribamos na força, no poder do braço de Deus, não tem cavalo de guerra, não tem carro de guerra, não tem exército. A vitória não vem do preparo do cavalo, a vitória vem do Senhor. Para que a tua confiança, diz a palavra de Deus, esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Então, como eu posso ter confiança? Como é que eu posso ter fé? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que Deus nos dá como arma de proteção. A gente vai ver isso, nós vamos ver mais para frente, como Deus se transforma no nosso escudo, como Deus se transforma no nosso guarda, como Deus se transforma na rocha de nossa proteção, como Ele nos pega debaixo das suas asas e nos protege. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Em alto retiro significa que eu estou mais alto do que o inimigo pode me pegar, do que o inimigo pode me alcançar. Eu estou fora do alcance. Quando eu penso que é este homem ou aquele homem que vai me salvar, estou perdida. Mas quando eu deposito toda a minha confiança, toda a minha fé naquele que é mais poderoso do que qualquer exército, do que qualquer império, do que qualquer força, do que qualquer poder, porque Ele tem o poder de verdade, aí eu estou segura. Aí eu não tenho receio, eu não tenho medo. Esta fé não implica em eu planejar ou eu me preparar. Claro, quando o Senhor me diz, te prepara e vai, é porque Ele já me deu todas as armas necessárias. Mas a força vem dele, o poder vem dele, não das minhas mãos, não do meu braço. As raízes da fé estão fundamentadas num detalhe muito importante: o relacionamento, a comunhão que o homem tem que ter com Deus. Esse relacionamento tem que ser sólido, é fé, é segurança de que Deus pode me proteger. É esta fé, é esta segurança, é este relacionamento que a aliança que o povo de Deus tinha e que nós hoje temos, essa aliança que foi estabelecida entre nós e o nosso Deus. Antes, numa aliança do deserto, agora, numa aliança em amor, uma aliança através do ministério de Jesus. O Deus de Provérbios não é Deus, simplesmente Deus. O Deus de Provérbio, ele é meu Deus. Ou seja, existe um relacionamento muito íntimo, muito precioso. Eu posso dizer, este é o meu Deus. E Deus pode dizer, este é o meu filho, a minha filha, este é o meu povo. Então, esta pertença, de pertencer à família, de pertencer a alguém, de pertencer a Deus. O Deus de Provérbios é o meu Deus. Ele tem intimidade, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Ué, mas como assim? Você está falando de meu Deus? Está falando de repreensão? Sim, porque assim como o Pai ao Filho a quem quer bem repreende, assim também o nosso Deus. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus é nosso Pai. É aquele que nos guarda, nos protege. Ele não está longe de nós. Se nós quisermos que Ele esteja perto, se nós nos aproximarmos em piedade, em amor, em glorificação,
em dedicação, em obediência, em busca de conhecimento, em busca de comunhão, ele se mostra como um pai, como um escudo, como uma rocha, como uma defesa, como uma proteção. Mesmo que para isso ele precise nos repreender, porque aquele a quem ele repreende é aquele a quem ama. Se eu não me importo com alguém, eu não quero saber se ele está sendo certo, se ele está sendo errado. Eu não quero saber dessa pessoa, eu não me importo com essa pessoa. Mas à medida em que eu amo alguém, à medida em que eu amo uma pessoa, eu quero o melhor para esta pessoa. E eu vou dizer para ela, e eu vou levar a ela todo o conhecimento necessário para que ela se proteja, para que ela se guarde. Deus é quem exercita a justiça e o juízo. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. E é Ele que me ensina, é Ele que está no tribunal julgando o que é certo e o que é errado e dizendo para mim o que é certo e o que é errado. O ensino, a aplicação da lei, não é uma coisa absurda, não é uma coisa que eu não entenda. Amados, eu posso entender porque Deus me dá possibilidade de entendimento. Entender o temor do Senhor está acessível. Os homens maus não entendem o juízo, diz a palavra de Deus, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo, porque Deus me dá esse entendimento, Deus me mostra esse temor, esta comunhão, este conhecimento. Nos é dado tudo, tudo nos é dado pela graça de Deus, tanto o poder para saber, até o poder para agradecer. Deus fez tudo isso. E aí ele diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém, amados? Bons estudos.